Olá, acadêmicos! Estamos aqui novamente, para darmos continuidade aos estudos da nossa unidade 2, em relação às fontes, à crítica e aos fatos históricos também. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre os cuidados requeridos para a análise dos diversos tipos de fontes. Então é importante, nós percebermos que as fontes elas são a matéria-prima para o trabalho da pesquisa em história. Então é impossível não exagerar o cuidado necessário na hora de escolher a fonte e o documento, em que o professor, o pesquisador, o historiador ele vai se debruçar. Quando nós falamos em não exagerar o cuidado, é realmente para que você possa fazer, como nós citamos na aula anterior, como o garimpeiro, que ele presta bastante atenção, ele vai a fundo nos detalhes, na hora de garimpar. Então assim também deve ser feito, com a fonte histórica. É necessário, fazer as perguntas corretas para que se obtenha respostas adequadas à problematização, a qual constitui um eixo de estudo proposto. Por quê? Muito mais do que encontrar as respostas, nós sabemos que as perguntas elas são extremamente importantes. Se a pergunta é bem formulada, a possibilidade de você obter êxito naquilo que você quer investigar é muito maior. Barbosa, ele insiste nesse aspecto, lembrando que erros oriundos, de certa ingenuidade do pesquisador, eles poderão colocar em dúvida a sua integridade e ética. Por isso é necessário cuidadosa atenção. Então, a questão do juízo de valor, ou seja, sua opinião em relação a determinada fonte que você está pesquisando, você precisa ter muito cuidado, ao emiti-lo. Você deve emitir a partir justamente de uma base de pesquisa fundamentada dentro do conhecimento científico. Avançando aqui, nós temos que nos questionar, em relação à pertinência, da fonte com o período, que você está estudando, o período que essa fonte ela foi coletada, o período que essa fonte ela foi de certa forma preservada, para que as gerações vindouras elas pudessem a partir dessas fontes também, colocar aí as suas impressões, sobre o que aconteceu em determinado período em relação a determinados fatos. Então, confirmada essa pertinência, é necessário adotar então princípios de interpretação adequados, para que se tenha um acesso de uma forma coerente, e é importante a gente pensar nisso, à realidade que se está querendo estudar. Qual é a origem do documento, as condições em que ele foi produzido, além dos objetivos de sua produção, perceber ali o significado dos simbolismos, o que as marcas, uma imagem, uma inscrição, uma data, o que aquilo ali se refere, a linguagem presente em determinados documentos, o que foi comunicado no contexto da sua produção e a divulgação, entre outras, para aqueles leitores ali que a partir do momento que eles estão se deparando com a fonte, eles passarão a ser leitores originais também. Eu destaquei aqui, nessa parte aqui, essa questão do diálogo, que esse diálogo aí do pesquisador, aquele que vai buscar as fontes, com a própria fonte, ele é necessário para a análise de todos os tipos de documentos. É preciso lembrar ainda que os documentos eles trazem diálogos implícitos da sociedade na qual eles foram produzidos. Então, em uma aula anterior, nós vimos um panfleto, um exemplo de um panfleto que falava sobre uma convocação para que as pessoas se reunissem, no Museu de Arte de São Paulo, MASP, para fazerem aí uma caminhada, em protesto ao impeachment, do ex-presidente Fernando Collor. Então é interessante, você perceber que existe ali uma contextualização e você tem que procurar entender
qual é o contexto daquela época. Então, por exemplo, se lá naquele panfleto falava de um impeachment em relação ao Collor, é interessante já você pensar que ali, né, é uma fonte histórica produzida na década de 90, né, nos anos 90. Nós temos, né, também em relação a essa questão das fontes, nós temos o francês, né, o Foucault, o Michel Foucault, que ele vai dizer o seguinte, né, na sua obra, né, Arqueologia do Saber. Ele vai questionar muito sobre essa questão das fontes, né? Como que essas fontes elas se projetam para o pesquisador. Então, ele foi responsável, né, por uma das principais rupturas que marcaram a produção do conhecimento histórico, sinalizando por um processo de desestabilização das certezas, né, que muitas vezes foram repassadas em relação às fontes. As fontes, em muitos momentos, elas foram consideradas aí como algo de muita certeza, de muita confiabilidade. E através desse livro chamado de Arqueologia do Saber, ele mostra um pouco das armadilhas, né, que o pesquisador ele tem que ficar atento, justamente para ele não se tornar uma vítima da fonte, né? Ou seja, para de repente ele não ser enganado pela fonte que ele acredita que vai trazer para ele uma verdade, né, sobre um determinado fato histórico que ele vai pesquisar. Então, o Foucault questionava, por um lado, a crença bastante ingênua de que um documento ele fosse uma mera transparência da realidade, né, um reflexo invertido do real, um meio de acesso aos acontecimentos e aos personagens escolhidos. Por outro lado, né, ele apontava que os efeitos de uma narrativa histórica, por exemplo, que na ânsia de construir a síntese totalizadora, né, pregava muitas vezes que as camadas, muitas vezes, né, de baixo, essas camadas eram ignoradas, né? Então, por exemplo, as fontes históricas elas não vinham de camadas inferiores da sociedade, né? Elas estavam geralmente ali sempre presentes nas camadas superiores. O Foucault, né, ele mostrou que o documento ele não é um reflexo do acontecimento, mas é ele mesmo um outro acontecimento. Isto é uma materialidade construída, né, por camadas sedimentadas e sujeita a interpretações. Então o documento ele é pensado assim, né, arqueologicamente como um monumento. Olha que interessante, por isso que ele chama, né, de arqueologia do saber. Quer dizer, a partir do próprio documento você vai considerando ali essa possibilidade material de uma construção de um novo fato histórico. Avançando, né? E aí é o que eu falei com vocês que é importantíssimo a gente, né, que nós pudéssemos, né, ficar atentos à questão sempre da transposição didática. Como que nós podemos usar as fontes dentro do ensino de história, principalmente o ensino de história voltado para alunos ali dos anos iniciais. Eu vou sempre falar isso com vocês, né, que estão numa faixa etária de 6 a 10 anos, né, 6 a 10 anos, a 11 anos de idade, e que nós precisamos aí ter uma didática, né, fazer a transposição didática daquilo que nós estamos vivenciando dentro, né, do contexto da comunidade desses alunos, do bairro desses alunos, da cidade desses alunos e do país, né, que esses alunos moram. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que é a questão do trabalho, né, com os jornais, por exemplo, e as revistas, que são documentos bastante usados em sala de aula na busca de evidências sobre o passado. Então, por exemplo, aqui tem a citação aqui de um editorial, né, uma imagem de um editorial. E nós sabemos que o editorial, geralmente, ele vai emitir a opinião do veículo, né, que está ali, né, propagando a notícia. Então, é interessante, né, você analisar muitas vezes que a verdade contida naquele editorial, e aí você tem que pensar nisso na hora que você vai trabalhar com seu aluno, porque muitas vezes você precisa levar o contraponto para o aluno, né? Porque muitas vezes você vai ler o editorial com ele, vai ser um editorial, por exemplo, escrito por um jornal que muitas vezes tem aí raízes, né, tem ramificações
tem crenças, muitas vezes na questão econômica, né, muito voltado para a política econômica, e aí muitas vezes a política econômica capitalista, né, do sistema capitalista. Então o que vai acontecer? Geralmente, né, os posicionamentos desse editorial, eles serão sempre voltados aí para a questão do capital, né, para o enriquecimento, para coisas desse tipo. E aí é interessante porque você vai ter que perceber que na hora de fazer essa análise com o aluno é preciso também dar a condição dele fazer o contraponto, né? Você precisa apontar para ele outras possibilidades, né? Se ele fosse, por exemplo, né, aí alguém que fosse escrever um editorial para falar um pouco também sobre as condições econômicas das classes populares, né, das classes menos favorecidas, como é que ele iria construir esse editorial? Né? Então é importante porque é uma fonte histórica, o jornal, né, e o editorial ele está ali, né, como uma fonte dentro do jornal, contida no jornal, na revista, que serve a uma ideologia, a ideologia do veículo que está comunicando, né? Então é interessante ficar atento a isso. E para nós, né, finalizarmos essa aula, nós vamos também apontar aqui a questão da fotografia, né, que está lá no nosso caderno didático também, porque a fotografia ela constitui um importante grupo de documentos, né, para a interpretação de determinado contexto, principalmente social. Então, assim, os historiadores eles consideram a fotografia pertinente como uma fonte histórica. É necessário, porém, né, estar consciente de que muitas vezes as fotografias elas não são um reflexo ou uma reprodução exata da realidade. Então, como foi dito, né, em relação às fontes históricas de modo geral, como a produção humana, né, vestígios da humanidade, as fotografias elas estão muito sujeitas à subjetividade. Né? Por quê? Porque ela vai registrar um momento. Né? Então, por exemplo, você vai tirar uma foto, vai fazer uma análise dos casamentos que aconteceram num bairro X, de uma cidade Y, né? De um determinado período. Então é interessante perceber como que aconteciam esses casamentos, né? Como eram as vestimentas da época, como eram os rituais, né, em relação às festas. E aí vai ser muito subjetivo, porque vai depender justamente de quê? Daquela região, daquela comunidade. Então, nós encerramos, né, mais essa aula da nossa unidade 1 e 2. Né? A unidade 1 foi bem a parte da introdução, e a unidade 2 é que vem falando justamente, né, desse contexto das fontes históricas aí. Então, nós encerramos aqui e aguardamos vocês para as próximas aulas.